Você já ouviu um grito que não vinha de nenhum corpo vivo? Em Salvador, há quem diga que certas madrugadas ainda carregam o som de vozes antigas. Gritos que cortam o vento e fazem as janelas tremerem como se o passado se recusasse a descansar. Dizem que o som vem do bairro da Lapinha, nas encostas onde o sangue dos homens muçulmanos escorreu na madrugada de 25 de janeiro de 1835. Foram chamados de malês, africanos escravizados, alfabetizados em árabe, que ousaram se levantar contra os senhores brancos, contra o império, contra a fé que os aprisionava. Mas o que poucos sabem é que antes da revolta houve um presságio. Os mais velhos contam que 3 noites antes do levante, uma mulher da casa de um capitão do mato acordou gritando. Ela dizia ter visto um homem de túnica branca, coberto de sangue, recitando palavras que não eram portuguesas. No chão, as velas se apagavam sozinhas e o cheiro de ferro queimado tomava o ar. Eles vêm pelo som, ela dizia. O som do tambor que o céu não suporta ouvir. E o som veio. No coração da Bahia, entre becos e ladeiras iluminadas por tochas, centenas de homens se preparavam. O plano era simples e impossível: libertar os escravos muçulmanos, tomar a cidade e purificar a Bahia em nome de Alá. Mas entre eles havia medo, não do inimigo, mas de algo que parecia os seguir. Um sussurro, uma voz que falava por entre os ventos da madrugada. O sangue deles clamará por justiça, e quem ouvir o grito jamais dormirá em paz. Naquela noite, um jovem chamado Bilal, vindo de Oió, escreveu em pedaços de tecido palavras sagradas para proteger os guerreiros. Mas quando mergulhou o pincel no sangue de galinha, o tecido escureceu por conta própria, e o símbolo que ele desenhou não era o que ele pretendia. Alguns juraram ver o pano se mover sozinho, como se respirasse. Bilal não viveu para contar o que viu, mas dizem que, quando o sol nasceu, as paredes da senzala onde ele dormia estavam cobertas por marcas de mãos. Mãos pequenas, como as de crianças, mesmo que ali não houvesse nenhuma. Desde então, moradores juram que nas madrugadas de 25 de janeiro, o ar de Salvador muda. O vento sopra do mar com cheiro de sal e sangue. As velas das igrejas tremulam, mesmo sem brisa. E quem ousa caminhar pela Lapinha jura ouvir, no fundo da noite, tambores que não vêm de lugar algum. E junto dos tambores, o grito. O mesmo grito que ecoou em 1835. Um grito que nunca foi silenciado. Um grito que os vivos ainda escutam. E os mortos repetem. Se você está ouvindo isso agora, talvez ainda dê tempo de fechar a janela. Porque o que eu vou te contar não é só uma história. É uma lembrança que a Bahia tenta esquecer há quase 2 séculos. E mesmo assim, todos os anos, quando o relógio marca 2h45 da madrugada, o som volta. O grito dos malês. Aqui, neste canal, nós damos voz ao que o tempo tentou calar. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários de onde você está ouvindo essa história, porque dizem que o grito ecoa mais alto quando é ouvido por quem acredita. A revolta dos malês foi um dos episódios mais intensos e mais abafados da história do Brasil. Em 1835, centenas de africanos muçulmanos, alfabetizados em árabe e movidos pela fé, se levantaram contra a escravidão em Salvador. Mas a noite em que o levante aconteceu, ficou marcada por algo que nem os soldados imperiais quiseram relatar. Há registros oficiais que desapareceram, testemunhos que nunca chegaram ao papel e padres que juraram ouvir vozes nos porões das igrejas onde os revoltosos foram executados. Hoje, quase 200 anos depois, os moradores da Lapinha ainda afirmam: há noites em que o chão treme e o vento sopra orações em uma língua que ninguém mais entende. Então, feche as cortinas, apague a luz e se inscreva no canal Vozes do Brasil Sombrio, porque agora você vai ouvir o que ficou preso entre as paredes da Bahia desde 1835. O ar de Salvador, em janeiro de 1835, era pesado, como se o próprio céu respirasse com dificuldade. Nas ladeiras estreitas da cidade, o cheiro de sal, suor e café se misturava ao som dos cascos dos cavalos dos guardas imperiais. Mas nas sombras, algo se movia. Nos becos da Lapinha, homens de túnicas brancas caminhavam silenciosos. Eram os malês, muçulmanos vindos das terras iorubás,
alçás e nagôs, escravizados mas nunca domados, carregavam no corpo as marcas do açoite, e na alma uma fé que o cativeiro não conseguiu apagar. Eles se reuniam em segredo, dentro de casebres de barro e madeira, iluminados por lamparinas fracas. Nas paredes, escritos em árabe. No chão, pequenos tapetes de palha para as orações. Entre eles, o mais respeitado era Pacífico Licutan, o velho que todos chamavam de Alfaqueque, aquele que liberta. Sua voz era calma, mas firme, e naquela noite, ela tremia. O tempo chegou, a cidade dorme, e os anjos choram. Ao redor dele, cerca de 30 homens o ouviam. Alguns seguravam facas enferrujadas, outros escondiam espadas curtas de ferro, fabricadas às pressas pelos ferreiros do porto. O plano era simples: atacar a guarda, libertar os irmãos presos e tomar o controle da cidade. Mas havia algo que Pacífico não dizia em voz alta. Um pressentimento, uma sombra. Dias antes, um dos líderes, o jovem Arruna, teve um sonho. Viu uma baía coberta de fumaça, os sinos das igrejas tocando sozinhos e uma multidão gritando palavras sagradas que o vento transformava em lamentos. No sonho, ele correu para a praia e viu o mar recuando. Quando olhou para trás, a cidade já não existia. É um aviso, dissera ele. Deus não quer sangue, mas os mortos querem. Naquela noite, enquanto os homens afiavam suas armas, o vento trouxe consigo um som estranho. Um som que não vinha de tambor, nem de boca humana. Parecia o próprio chão batendo em compasso lento, como se algo debaixo da terra respondesse à reza deles. Um dos mais jovens, chamado Bacari, deixou cair a espada. Senhor, o chão está vivo. Não é o chão, menino, respondeu o velho Pacífico. São as vozes que dormem nele. Na rua, uma mulher vendia peixe atrasada. Ela ouviu o som também. Olhou para trás e viu uma figura branca passando rápido pelo beco. Pensou ser um padre, mas o homem desapareceu antes de virar a esquina. O balde de peixe caiu e os olhos das tilápias pareciam olhar de volta para ela. Enquanto isso, dentro da igreja de Nossa Senhora da Lapinha, o padre Manuel acordou de sobressalto. As velas da capela estavam todas apagadas e o sino pequeno do altar tremia sozinho. Ele tentou rezar, mas as palavras travaram na garganta. Olhou para o crucifixo e jura até hoje que o Cristo piscou. Foi nesse momento que ele ouviu o primeiro grito. A cidade acordou com o som de tambores e corridas. Os malês estavam em movimento. Homens com túnicas brancas tomavam as ruas, empunhando espadas e gritando Allahu Akbar. As tochas iluminavam as paredes das casas coloniais, e os escravos que dormiam acordavam sem saber se era sonho ou inferno. Mas algo não estava certo. Os líderes perceberam cedo demais. Os soldados já esperavam por eles. Alguém havia traído o plano. Disparos ecoaram e o sangue se misturou à chuva. No meio da confusão, Pacífico tentou recuar. Mas então, viu algo impossível. Uma figura entre a fumaça com o rosto coberto por véu branco, parada no meio da rua. Ela não se movia, mas quando ele piscou, ela estava mais perto. E da sombra vinha um murmúrio. Um som que não era humano. Vocês chamaram por liberdade, mas quem respondeu foi a morte. Os homens começaram a cair, não só pelas balas, mas por puro desespero. Um vento forte tomou a rua e as lamparinas explodiram. Alguns viram as chamas ganharem forma, rostos, bocas abertas, olhos de fogo. O padre Manuel correu para fechar as portas da igreja, mas antes que pudesse trancar o portão, o som veio de novo, um grito. Um único grito que parecia sair de 1000 gargantas. E naquele instante, o sino da Lapinha começou a tocar sozinho. Quando a manhã chegou, o chão da cidade estava coberto de corpos. Homens, mulheres, soldados inocentes. E em cada esquina, o mesmo símbolo pintado com sangue. Um círculo. E dentro dele um olho fechado. Ninguém soube quem o desenhou. Mas desde então, moradores afirmam. Toda vez que o sol nasce sobre a Lapinha, o círculo aparece de novo, em algum lugar diferente, e quando o vento sopra forte, dá para ouvir por um instante o grito que nunca cessou. O amanhecer de 25 de janeiro de 1835 foi o mais silencioso da história de Salvador. Nem os pássaros ousaram cantar. A cidade, que na véspera pulsava com o som dos tambores, agora respirava medo.
Nas ladeiras do Pelourinho, corpos ainda quentes eram arrastados por soldados, deixando rastros de sangue que desciam como rios vermelhos entre as pedras antigas. Os gritos haviam cessado, mas o eco deles permanecia no ar, preso entre as paredes úmidas das casas coloniais. As pessoas cochichavam nas portas, temendo até pronunciar o nome Malê. Os senhores de engenho agradeciam a Deus pela ordem restabelecida, enquanto os escravos olhavam para o chão, não por submissão, mas para esconder a fúria e o luto. Na prisão da Bahia, o velho pacífico Licutã foi jogado em uma cela escura. Suas mãos estavam cobertas de ferimentos e os olhos pareciam mirar além das grades. Quando o carcereiro se aproximou, ouviu-o murmurar palavras em árabe. Ele não rezava, ele chamava. Eles não descansam, estão à porta. O homem riu, achando tratar-se de delírio. Mas naquela noite, o mesmo carcereiro jurou ouvir passos no corredor, mesmo com todas as celas trancadas. Os passos se aproximaram, pararam diante da cela de Pacífico e depois desapareceram. O homem fugiu e nunca mais voltou. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma mulher chamada Josefa de Oiá lavava lençóis ensanguentados na beira do dique do Tororó. Ela era uma das escravas que escaparam da repressão e se escondia entre os pescadores. Ao esfregar o pano na água, percebeu algo estranho. A água não limpava o sangue. Ela apenas o espalhava, formando círculos vermelhos na superfície. E no centro desses círculos, os peixes boiavam, de barriga para cima com os olhos abertos. Josefa recuou, olhou em volta e viu, do outro lado do dique, 3 homens parados. Eram brancos, vestidos com roupas da guarda, mas seus rostos estavam cobertos de lama, e onde deveriam estar os olhos, havia apenas escuridão. Ela gritou, correu, mas ninguém a ouviu. No dia seguinte, encontraram o corpo dela boiando na água, ainda segurando o pano manchado. As notícias do levante e das aparições se espalharam rápido. Alguns diziam que os espíritos dos malês não aceitaram a derrota. Outros afirmavam que os deuses africanos haviam sido despertados pela dor dos seus filhos. Mas o padre Manuel, o mesmo que vira o Cristo piscar, começou a perder o juízo. Durante a missa, ele parava de repente, olhava para o alto e dizia: "Eles estão entre nós e não rezam por perdão." Na terceira noite após a revolta, os sinos da Lapinha voltaram a tocar sozinhos. Dessa vez tocavam ao contrário, como se o tempo estivesse voltando. O povo correu para a praça e alguns juraram ver uma procissão se movendo lentamente pela rua. Homens vestidos de branco, carregando tochas apagadas. Ninguém falava, ninguém respirava. E quando o vento passou, a procissão sumiu, mas o chão onde eles pisaram ficou queimado, como se o fogo tivesse vindo de dentro da terra. Enquanto isso, na fortaleza onde estavam presos os sobreviventes da revolta, o soldado Joaquim Cardoso fazia a ronda noturna. Ele era jovem, supersticioso e odiava estar ali. Dizia que o cheiro das celas não era de gente, era de alma queimada. Naquela madrugada, algo chamou sua atenção. Uma lamparina acesa sozinha dentro de uma cela vazia. Quando ele se aproximou, viu uma marca no chão. O mesmo círculo com o olho fechado que aparecera nas ruas. O soldado apagou a chama, mas o círculo continuou brilhando como se fosse feito de sangue quente. Assustado, Joaquim correu até o comandante e contou o que viu. O homem apenas riu. "Isso é superstição de negro. Vai dormir." Mas naquela mesma noite, o comandante foi encontrado morto. O corpo estava intacto, exceto pelos olhos arrancados, e no peito o mesmo símbolo. A partir daquele dia, ninguém mais entrou naquela cela. Som de porta rangendo, vento passando por corredores vazios. No cais do comércio, pescadores começaram a dizer que viam corpos flutuando à noite. Quando tentavam puxá-los, os corpos desapareciam, deixando apenas o som de rezas em outra língua. Um dos pescadores, velho conhecido da região, jurava que via as figuras andando sobre a água, com os pés afundando e voltando, como se estivessem entre 2 mundos. Ele tentava rezar, mas a língua travava. Até que um dia, ouviu uma voz atrás de si: "Não temas o mar, teme o que ficou em terra." Quando virou, não havia ninguém. A cidade começou a definhar. Os senhores proibiram tambores, danças e reuniões.
qualquer coisa que lembrasse o som da revolta. Mas o silêncio não trouxe paz. Pelo contrário, o silêncio fez os gritos voltarem mais altos. Nas noites de chuva, os moradores ouviam batidas no chão, como se alguém estivesse cavando sob suas casas. E quando olhavam para fora, as sombras se moviam. No alto da cidade, uma senhora de nome Maria Bibiana, conhecida como curandeira, dizia que a terra havia engolido os mortos, mas não o ódio deles. Ela contava que, toda vez que o sino tocava sozinho, uma alma tentava voltar. E que, enquanto o símbolo do olho fechado continuasse aparecendo, os vivos jamais teriam descanso. Os malês pediram liberdade, mas a Bahia respondeu com ferro. Agora, o ferro é deles. Naquela madrugada, o vento soprou tão forte que arrancou o sino da torre. Ele caiu no chão e não quebrou. Mas, segundo as testemunhas, ao tocar o solo, o sino emitiu um som que ninguém conseguiu descrever, nem humano, nem divino. E desde então, o ar de Salvador nunca mais foi o mesmo. Os dias seguintes à queda dos malês foram tomados por uma quietude impossível, mas à medida que o tempo passava, algo começou a mudar. As noites tornaram-se longas demais, e os sussurros, os mesmos que os guardas diziam ouvir nos corredores da prisão, começaram a ecoar nas casas dos senhores. As escravas que cuidavam dos filhos brancos contavam histórias de vozes que chamavam pelo nome das crianças enquanto dormiam. Algumas diziam que ouviam passos vindo do porão, mesmo quando ninguém mais morava ali. Outras juravam ver sombras passando pelos espelhos, mesmo com as janelas fechadas. Salvador, antes barulhenta e viva, virou uma cidade que não dormia. No convento da Lapa, as freiras começaram a relatar fenômenos que desafiavam a fé. O crucifixo de ferro que ficava sobre o altar começou a girar lentamente durante a oração da noite. As velas se apagavam sozinhas. E nas paredes uma mancha escura começou a se formar. Um desenho imperfeito, como um círculo riscado por unhas. Quando uma das irmãs tentou limpar, sentiu algo segurar seu pulso. E a mancha sussurrou. Azade, o nome ecoou. E o chão do convento rachou, como se algo tentasse sair de dentro da terra. A Madre Superiora mandou cobrir tudo com panos, mas na manhã seguinte, os panos estavam queimados. E o símbolo ainda mais nítido. Enquanto isso, os moradores do Pelourinho diziam que, nas madrugadas, via-se uma procissão atravessando a Rua da Misericórdia. Eram figuras cobertas por véus brancos, andando devagar, como se procurassem algo. À frente, um homem alto, vestindo uma túnica rasgada, segurava um livro encharcado de sangue. Ninguém conseguia ver seu rosto, mas alguns juravam reconhecer a voz. Era Pacífico Licutan, o líder dos malês, morto na cadeia. Eles acham que nos calaram, dizia a voz, mas a fé que eles queimaram agora queima neles. As velas da cidade começaram a se apagar às mesmas horas, sempre às 3 da manhã. E quando as pessoas acendiam novamente, viam marcas nas paredes, mãos de cinza, impressas como se alguém tivesse tentado sair de dentro da pedra. No mercado, uma mulher chamada Quitéria do Rosário começou a ouvir vozes toda vez que colocava os peixes à venda. Eles cochichavam dentro das cestas, sussurrando palavras em árabe e iorubá. No início, ela achou que era loucura, mas quando um freguês tentou comprar um dos peixes, ele o abriu, e dentro havia um pequeno pedaço de tecido enrolado com o símbolo do olho fechado. Desde aquele dia, Quitéria desapareceu. Só encontraram sua barraca vazia e o chão coberto de sal. Os padres tentaram realizar procissões para limpar a cidade, mas os sinos não tocavam mais. As cordas arrebentavam sozinhas. E quando os fiéis rezavam o Pai Nosso, o eco devolvia outra palavra em tom baixo mas nítido. Azadi. As autoridades mandaram pintar as paredes com cal para esconder os símbolos. Mas o cheiro da cal, misturado ao sangue das execuções anteriores, criou uma névoa espessa nos becos, uma fumaça que ardia os olhos e fazia as pessoas sonharem. Nos sonhos, todos viam o mesmo cenário: a casa grande em chamas, os escravos sorrindo e o som de passos se aproximando. Alguns acordavam gritando, outros não acordavam. O padre Manoel, já consumido pela loucura, começou a pregar algo que a igreja não aceitava.
Dizia que os mortos haviam se fundido à cidade e que as almas dos malês não descansariam enquanto houvesse um senhor e um escravo respirando o mesmo ar. Durante uma missa, ele apontou para o crucifixo e gritou: "Olhem, até o Cristo virou o rosto para não ver o que fizeram." No mesmo instante, um raio caiu sobre a igreja. Metade da torre desabou e o altar ficou coberto de cinzas e ossos humanos que não pertenciam a ninguém enterrado ali. O medo virou rotina. As ruas que antes eram cheias de música agora só tinham orações, e as senzalas ficaram vazias, não porque os escravos foram libertos, mas porque muitos fugiram para os morros, dizendo que os mortos estavam voltando para buscar os vivos. Os que ficaram diziam ouvir o barulho das correntes arrastando durante a noite, mesmo sem ninguém acorrentado. E às vezes juravam ver vultos ajoelhados nos cantos, rezando em línguas esquecidas. Uma noite, um capitão do mato chamado Bento foi encontrado morto perto do dique do Tororó. Diziam que o corpo estava intacto, mas o rosto não era mais o dele. Tinha se transformado no rosto de outro homem, um malê conhecido como Bilal, morto na revolta. O corpo foi queimado, mas durante a cremação, o fogo se apagava e reacendia, como se respirasse. A baía, aos poucos, começou a apodrecer por dentro. O cheiro de sal, sangue e medo misturava-se ao vento que vinha do mar. E dizem que em certas noites, quando o sino do convento ainda toca, mesmo que o sino tenha sido destruído, é possível ouvir o eco distante dos tambores dos malês. Não se sabe se é lembrança ou aviso. Dizem que todo o mal precisa de um espelho para se ver. E na Bahia, esse espelho sempre foi o dique do Tororó. Desde os primeiros dias após o levante, o dique deixou de ser um simples lago. A água escureceu, como se o sangue derramado tivesse se misturado ao fundo. Os pescadores começaram a dizer que viam rostos refletidos na superfície. Rostos que não estavam ali em cima, mas embaixo da água, olhando para cima, imóveis, como se esperassem ser lembrados. E toda vez que alguém tentava pescar, a rede voltava cheia de barro e ossos. Certa noite, um grupo de lavadeiras ouviu o som de um tambor vindo das margens. No começo, acharam que fosse alguém escondido tocando para zombar da proibição. Mas quando se aproximaram, viram que o som vinha da água. A superfície tremia, como se alguém estivesse batucando debaixo dela. E de repente, uma mão surgiu, negra, coberta de lama, segurando um colar de contas brancas. As mulheres gritaram, e o tambor parou. Mas o colar ficou ali, boiando, até desaparecer na correnteza. No dia seguinte, uma delas, a mais velha, chamada Firmina, apareceu morta. O corpo estava seco, como se tivesse sido sugado por dentro, e nos braços dela, marcas em forma de círculos, como se algo tivesse apertado sua carne repetidas vezes. O povo começou a dizer que o dique havia acordado e que cada vida tirada durante a repressão agora clamava por uma em troca. As autoridades tentaram esvaziar o dique, acreditando que aquilo acalmaria os rumores. Mandaram cavar valas e abrir as comportas. Mas o que saiu de lá não foi só água. Foi um lodo espesso, quase vivo, que subia pelas botas dos trabalhadores e os fazia gritar de pavor. Um deles jurou ter visto um corpo inteiro dentro do barro, os olhos abertos e a boca murmurando algo. O homem enlouqueceu e fugiu para o interior, dizendo que a lama respirava. Quando o sol nasceu, as comportas haviam se fechado sozinhas, e o nível da água, misteriosamente, havia subido outra vez. Enquanto isso, o padre Manuel, já tomado pela insanidade, vagava pelas ruas dizendo que o dique era a boca do inferno. Eles não foram vencidos, dizia, foram apenas afogados, e o mar quer devolvê-los. As pessoas começaram a evitar a região, mas algumas ainda passavam por necessidade, entre elas uma criança chamada Bento, filho de uma quitandeira. Certa tarde, Bento estava brincando com uma pedra quando viu algo flutuar na água. Parecia uma flor. Ele se aproximou curioso e então viu um rosto de mulher, sereno, os olhos abertos, os cabelos espalhados como algas. Ela o fitou e sussurrou: "Ajude-nos a sair." O menino gritou, e desde aquele dia, nunca mais falou. A notícia se espalhou como fogo.
Diziam que o espírito da líder Josefa de Oiá havia se unido à água e que agora ela chamava por todos que morreram injustamente. Alguns afirmavam que viam luzes dançando sobre o lago, pequenas chamas que subiam e desciam, as almas dos malês tentando atravessar o véu. Outros que ouviam vozes rezando em árabe vindas do fundo. Mas havia quem dissesse algo pior, que os vivos que se aproximavam demais eram puxados para dentro e substituídos pelos mortos. Na madrugada de 14 de março, o guarda noturno da região ouviu gritos vindos do dique. Ao chegar, viu uma mulher vestida de branco no meio da água. Pensando ser uma suicida, tentou resgatá-la, mas à medida que se aproximava, percebeu que ela não se movia e que seu corpo parecia flutuar sem peso. Quando ele estendeu a mão, a mulher virou o rosto. Os olhos eram negros como o lodo e do sorriso escorreu sangue. O guarda desapareceu. Na manhã seguinte, encontraram apenas o chapéu dele, boiando, e uma cruz de ferro retorcida. A partir desse dia, o dique virou um lugar proibido. Os tambores silenciaram, os fiéis fugiram, e até os pássaros evitaram o céu acima dele. Mas à noite, o vento trazia algo. Era o som de correntes, de passos marchando e de um cântico baixo, repetido em uníssono. Ninguém sabia traduzir, mas os mais velhos diziam que era uma oração, a última dos malês antes de morrer, uma promessa de retorno. E então começaram as chuvas. Por 7 noites, a baía foi engolida por tempestades. As ruas viraram rios, os telhados desabaram e a água do dique transbordou. No 8º dia, quando o sol finalmente apareceu, o dique estava calmo, mas os peixes mortos. E sobre a superfície boiava um colar de contas brancas, o mesmo de Josefa. O povo entendeu. O levante não havia terminado, apenas mudado de forma. O sangue derramado se misturou à terra, e a terra devolveu o sangue à água. O dique agora era o coração de algo maior, algo que respirava junto com a cidade, e quem ousasse desafiar essa respiração seria engolido por ela. Dizem que toda maldição tem um último ato. E na Bahia, esse ato começou numa noite em que o vento não parava. Os moradores do Pelourinho sentiram o ar mudar, pesado, denso, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. As velas tremiam, os cães latiam sem parar, e no dique do Tororó, a água começou a ferver. O padre Manuel, já quase um fantasma de si mesmo, saiu às ruas com a batina rasgada. Gritava que a terra ia abrir a boca. As pessoas trancaram as portas, mas podiam ouvi-lo rezando entre gritos, pedindo perdão não a Deus, mas aos que foram calados. E então, o chão tremeu. O sino da lapinha, há muito caído, voltou a soar, mas o som não vinha do ferro, vinha das vozes. Os tambores voltaram a bater, primeiro fracos, depois cada vez mais fortes. Não havia ninguém tocando. Mesmo assim, o som ecoava em todas as ruas, em todos os becos. Os mortos estavam marchando outra vez. E no reflexo da água que cobria as calçadas, era possível vê-los. Os malês, vestidos de branco, com cicatrizes abertas e olhos de fogo, caminhavam devagar, com as cabeças erguidas. Cada passo que davam fazia as luzes das casas piscarem. E quando chegaram ao dique, o mundo pareceu parar. O vento cessou, a chuva também. E por um instante, a cidade ficou envolta em uma calma que doía. Foi quando as águas do dique começaram a subir, não em ondas, mas em formas humanas, feitas de lama e sal. E entre elas, Josefa de Oiá. Seus olhos eram poços escuros. Sua voz, quando falou, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês apagaram nossos nomes, mas o sangue nos escreveu de novo. Os sinos tocaram. O som ecoou pelas ladeiras, atingindo o Pelourinho, o Carmo, e as ruínas da Igreja da Lapa. As janelas se abriram sozinhas, e das casas, sombras começaram a sair. Sombras de homens e mulheres, brancos e negros, todos misturados. Os vivos e os mortos, unidos por um mesmo medo. O mar começou a rugir, e das ondas veio um cheiro forte de ferro. Era sangue. O porto virou espelho, e nesse espelho, a cidade se viu como realmente era, uma cicatriz. De repente, tudo ficou escuro. Apenas uma luz se mantinha acesa, a da lamparina sobre o altar da Igreja da Conceição. Lá dentro,
O corpo do padre Manuel estava ajoelhado, os olhos abertos e o crucifixo virado de cabeça para baixo. Na parede atrás dele, o símbolo do olho fechado havia se completado, mas agora estava aberto. E de dentro do símbolo começou a escorrer sangue. Do lado de fora, as pessoas caíam de joelhos, rezando, chorando, gritando. Alguns tentavam fugir, mas as ruas se torciam. Quem corria voltava para o mesmo lugar. Era como se a cidade tivesse se transformado em um labirinto vivo, feito de pecados antigos e promessas quebradas. No dique, Josefa ergueu as mãos. As figuras atrás dela, os malês, fizeram o mesmo, e juntos começaram a rezar. As palavras eram incompreensíveis, mas a força delas atravessava tudo: a água, a pedra, o ar. E então, um último som se ergueu. Um grito que não vinha de dor, mas de libertação, tão forte que as janelas se estilhaçaram, os sinos explodiram e o próprio céu pareceu se abrir. Quando o dia amanheceu, o dique estava sereno. Nenhum corpo, nenhum sinal de destruição. Mas no centro da água, uma marca em espiral. E ao redor dela, flores brancas boiavam. O povo dizia que era o fim. Mas os mais antigos sabiam. Não era o fim. Era o começo de outra coisa. Os malês não queriam vingança, queriam lembrança. E agora, a cidade jamais os esqueceria. Com o passar dos anos, os ecos foram se tornando lendas. Histórias contadas nas esquinas, nas rodas de samba, nas rezas de madrugada. Mas há quem diga que em noites de lua minguante, o reflexo do dique ainda mostra o rosto de Josefa, que ela observa em silêncio, esperando o dia em que o nome dos malês será dito sem medo, sem vergonha, sem esquecimento. O grito dos malês nunca cessou. Ele apenas mudou de forma. Entrou no vento, nas águas, nos tambores. E cada vez que alguém se cala diante da injustiça, ele desperta de novo. Porque certas histórias não querem ser contadas, querem ser ouvidas. Se essa história fez você arrepiar, respire fundo e pense: quantos ecos do passado ainda estão vivos onde você mora? Nos becos, nas igrejas, nos rios. O Brasil está cheio de vozes que o tempo tentou calar. Mas aqui, nós as ouvimos. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e se já ouviu falar dos malês, inscreva-se no canal Vozes do Brasil Sombrio e ative o sino, para que, quando o próximo grito ecoar, você seja o primeiro a ouvir. E lembre-se, nem todo silêncio é paz. Às vezes é apenas o som da história esperando para voltar.